Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazzai quem vos fala, espero que todos estejam bem. E esse vídeo será um pouco diferente, conforme mencionei desde o dia... que dia, né? Sexta-feira, foi dia 3/6, desde o dia 3/6, eu mencionei aí que não poderia operar na data de hoje. Então esse vídeo é diferente, pois trarei aí o resultado do setup, porém sem as minhas operações, beleza? Pois não operei, então apenas o resultado do setup. Deixar aí claro que o intuito dos nossos vídeos é trazer diariamente os resultados do setup, seja ele os dias de ganho ou os dias de perda, de forma transparente. Dizer que o intuito do nosso setup é ajudar o trader iniciante a deixar as entradas mais objetivas, ou seja, 100% objetivas, pontos claros de venda, pontos claros de compra, alvo e stop definido, com um operacional que se mostra lucrativo no longo prazo. Nos vídeos que tem no canal, eu mostro aí logo no início a forma como você solicita o nosso setup para um teste gratuito, pois óbvio que eu tenho interesse de vendê-lo o setup e fazer dinheiro com isso, porém não a qualquer custo. Eu preciso que vocês testem, comprovem os resultados, para só depois ver se vale a pena, se vão ter disciplina e se adaptar ou não dentro desse setup. Ele é rentável no longo prazo, tem dias de ganhos, dias de perda, meses de ganhos, meses de perda, tá? Porém, no longo prazo se mostra interessante. Mas, porém, todavia, entretanto, diferente de muitos aí, e para tentar quebrar essa ideia de que todos estão querendo enganar alguém na internet, eu disponibilizo para teste por 30 dias. Caso você não ache suficientes 30 dias, entre em contato, a gente disponibiliza por um período maior de tempo, para que vocês possam tirar as próprias conclusões e ver na prática os resultados que você obter, seja ele nas contas testes de vocês, contas demonstração, né, ou na conta real. Sempre lembrando, tenha disciplina, sigam as regras de entrada e as regras de margem. Não adianta vir aqui com 100, 200 reais, né, para querer operar, que vai dar ruim. Você precisa de, no mínimo, uma margem de R$1.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais conservador, e uma margem de R$2.000 por contrato, caso tenha um perfil mais arrojado. Óbvio que quanto maior o seu capital, menor deve ser sua exposição ao risco, né? Eu, como comecei com R$1.000 e fui alavancando aos poucos com o próprio lucro, fazendo um aporte aí, comecei com 1.000 lá em 1/6, com lucro, aportei a diferença e fui para 2.000, 2 contratos, e depois com lucro, aportei a diferença e fui para 3.000. Desde então, o setup foi sozinho aumentando, fiz poucos saques, e hoje o capital é bem interessante na corretora. Em breve estaremos trabalhando com 10 contratos. Beleza? Lembrando que arrisco um pouco mais, pois estou alavancando. Para quem tem um capital maior, cuidado, não coloque todo o seu capital no mercado de day trade, né, de renda variável, pois não é investimento, é especulação de altíssimo risco. Portanto, tome muito cuidado para não se estrepar, né? Saiba que tem pessoas que apostam em vocês, então tenham muita disciplina, só venha para frente do computador com tudo muito bem definido, sabendo a hora certa de apertar o botão, né? Caso você tenha alguma dúvida, não clique em nada, você tem que ter certeza, quando você vem a operar, ponto de entrada e ponto de saída, é o que você precisa saber, seu stop máximo diário, porque senão vai dar ruim, beleza? Então vamos ficar aí para mostrar o resultado do nosso setup do dia de hoje. Sempre deixando claro, hoje não pude operar, então não tive resultado nenhum, não perdi, não ganhei, mas venho trazer o resultado do setup para que no final desse mês eu possa continuar aí levantando e atualizando as estatísticas e probabilidades. No day trade, ganho passado não é garantia de ganho futuro, não só no day trade, mas no mercado geral de renda variável, ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, porém, seguindo à risca as orientações de um setup, de um operacional, você fica alinhado com as estatísticas e bem municiado pelas probabilidades. Já falei pra cacete, então vamos lá pro movimento do dia de hoje. Antes de ir para o movimento do mercado, como já quem acompanha sabe, né, eu sempre esqueço de alguma coisinha, então eu peço, deixa o like, se inscrevam no canal
e comente aí caso tenha alguma dúvida. É muito importante isso daí, beleza? Não deixe de assistir os vídeos que tem na descrição, que mostra como funciona o nosso operacional no detalhe. E no final de cada playlist, de cada mês, eu trago as atualizações das nossas estatísticas e probabilidades. Então assistam, que é muito importante para você saber a rentabilidade do setup e os nossos riscos, né? Quais são os riscos de operar o setup. Agora sim, vamos ficar com a vinhetinha aí. Então vamos lá, como eu falei hoje aqui é diferente, né? Como eu já tinha mencionado anteriormente, já tinha comunicado desde sexta-feira, hoje é um dia que eu não pude operar. Como eu sempre falo, não sou trader profissional, não vivo do mercado. E hoje eu tive uma visita num cliente para startar um projeto. Então, deixa eu até voltar aqui, né? A abertura aqui, Candle 1. Todos sabem que o nosso setup ele é feito para que se trabalhe das 9 horas da manhã, né? Que é a abertura do mercado, até ao meio-dia. 11h55, a abertura do candle 37 se dá ao meio-dia, então o candle 36 é o último candle que dá algum tipo de sinal. Hoje tivemos apenas um sinal, saldo zerado, tá? Não realizamos operação, pode ver que não tem. Taraná, deixa eu ver onde que é mesmo. Propriedades, como eu sempre falo, né? Exibir trades realizados está habilitado, ó. Então pode ver, não tivemos trades hoje. Vou habilitar aqui, voltar para o dia de ontem. Dia de ontem não tivemos sinal, mas eu cometi um equívoco. Entrei numa. Vamos voltar aqui para esse dia, dia 9, só para mostrar, né? Exibir trades realizados, para ficar transparente, né? Pela lisura, ó, exibir trades realizados, ok. Então ele aparece aqui, ó, tá vendo? Os pontos que trabalhamos. Nesse dia aqui, por sinal, foram 2 stops, né? Uma venda estopada aqui, uma compra aqui. Mas no meu caso já sofremos esse dia, vamos lá para frente. Ontem foi a equivocada, que não deu sinal. Eu quis aproveitar os segundinhos, assistam o vídeo que vocês vão ver, por a importância de esperar fechar o candle. E hoje é o horário que estou marcando aqui, gravando esse vídeo. Então a entrada se deu no fechamento do candle 22, candle fechou verde. Teremos executado a compra, estamos operando com 5 contratos, buscando parciais a cada 100. Então a entrada se deu aqui no... Sai daí, preço, para poder mostrar. Cacete, eu anotei aqui, ó. Vamos ver se dá para... Ó, 110, 395. Eu anotei aqui, mas ficou clarinho na amarelo. O mercado foi até a máxima aqui desse candle 37, né? Minto, deixa eu clicar que estou fazendo bobeira, deixa eu clicar, tirar essa. Tá aqui, a máxima do candle 23 foi lá no 110, 710 e pegou o nosso primeiro alvo, então a 110, 495, 595 e aqui no 695 pegou o nosso terceiro alvo. O que diz o setup? Mercado dando chance no nosso favor 300 pontos, ou seja, daqui dos 110, 395, chegando no 110, 695, executou o nosso terceiro contrato e os dois restantes que ficam stop a 200 pontos, a gente move o stop para um ponto logo acima onde foi a entrada. Então, a grosso modo, o nosso setup deu uma entrada e pegou 3 alvos e depois 2 contratos no 0 a 0, que totalizariam um valor de R$120, né? 100 pontos com o contrato, depois mais 200 pontos com outro contrato e 300 pontos com outro contrato. 600 pontos vezes 0,2, 20 centavos, R$120. Porém, eu vou colocar, depois já mostrei aqui o setup, a entrada. Na sequência eu vou colocar uma foto que eu recebi aí do meu parceiro de mercado aí, que ajuda bastante, opera o nosso setup, né? O Leandro Moura, ele que desenvolveu essa forma das parciais. Até então, como eu trabalhava com menos de 5 contratos, tem as duas formas de operar, né? Pegar operar com mais que 5 e menos que 5 contratos. Então a gente buscava só take stop, protegendo aí com 300. Então existem essas duas formas de operar. O Leandro, ele operou no dia de hoje, então ele vai me mandar um print da tela dele para mostrar que foi positivo, né? Aí eu vou ver, confirmar o ponto onde foi a entrada, né? Porque, como eu sempre falo, dependendo de como abre esse segundo candle, você pode pegar um pouquinho abaixo, um pouquinho acima do fechamento, e isso faz a total diferença para ver depois se ele buscou ou não. Mas hoje o Leandro operou e também teve um take, só que o resultado
foi de 110, não 120. Por quê? Porque existe o offset, né? Então ele pode, na hora que você posiciona um 0 a 0, ele pode tirar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos e dar essas pequenas variações. Porém, a grosso modo, todos que operam o setup no final de um período devem obter o mesmo resultado. Tranquilo? Então, tenha disciplina, proteja o seu capital, pois protegendo o seu capital você protege sua saúde financeira, sua saúde mental, aqueles que dependem de vocês, tá? Então, siga a risca e escolha um setup para operar, ou setup não, ou operacional, a forma como você opere, valide essa forma, estude, veja quanto você precisa de capital, de margem por contrato para reverter os dias de stop, porque vão acontecer, tá? É normal nesse mercado, não dá para ganhar todo dia. Então você tem que ter uma margem de garantia adequada para trabalhar dentro do seu operacional, para que você possa absorver os dias de prejuízo e mesmo assim busque reverter a situação, né? Busque o lucro, o que vale ao longo prazo, o que eu fecho mês a mês para poder estar dentro, facilitar para poder gerar as estatísticas e probabilidades aí para os nossos estudos. Tranquilo? Então vou colocar aqui a imagem do nosso amigo aí, Leandro Moura, do operacional dele. Então aí está a entrada, apesar de não estar marcada aí, conversei com ele aqui. A entrada dele se deu no fechamento, o mercado começou já a voltar um pouquinho contra, então assim que fechou verde ele executou a compra a mercado. O mercado pegou para ele aí no 110,385, né, 2 ticks abaixo do fechamento. Beleza? Então ele comprou, executou os 3 e foi estopado no 0 a 0 um pouquinho abaixo do ponto de onde foi a entrada. Então assim ficou aí com 110, então reais positivo. Vou jogar esse valor de 110 na planilha, que é o mais real, né? De alguém que realmente operou de verdade no mercado e não apenas os números secos, né, de fechamento e máximas. Tranquilo? Então fica aí o resultado do dia de hoje. Se Deus quiser, amanhã estarei de volta aqui, aí sim, operando o mercado, caso o mercado dê sinais, né? Porque antes de ontem não tivemos sinais, entrei numa entrada equivocada, como já mencionei. Mas enfim, é isso aí. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.